Antes de você desistir da engenharia, veja este vídeo. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Viver de Engenharia. Eu tenho certeza que após assistir esse vídeo, se você está pensando em desistir da engenharia, eu tenho certeza que vai surgir uma luz no fim do túnel aqui, que pode ser uma oportunidade aí para as pessoas que estão pensando em desistir da engenharia civil, né? E aí, gente, as pessoas que querem desistir, que acontece? Muitos estão pensando em desistir porque querem mudar de área, ou muitos querem desistir porque não encontraram oportunidades no mercado, ou até mesmo achou cargos aí, talvez, dentro da engenharia civil, que não tem ali um salário tão satisfatório e tudo mais. Então, isso que acontece, né? As pessoas que querem desistir da engenharia são aquelas que muitas vezes não viram aquela área como uma certa oportunidade ou até mesmo que realmente não gostaram da engenharia. Mas, gente, se você se formou na engenharia, eu quero até falar uma curiosidade aqui para vocês. Vocês sabiam que existem mais de 25 áreas dentro da engenharia? Pois bem, existem mais de 25 áreas. E eu queria perguntar para você, você conhece essas 25 áreas para ver se realmente você precisa desistir da engenharia? Eu falo isso porque eu levei aí 6 anos, né, para fazer engenharia, né? Não era assim a melhor da turma, né? Mas tem gente que se forma com 5, com 6, com 7, com 8, e a gente fica tanto tempo dentro da graduação e a gente pensa, poxa, né, quando eu me formar, vai ser de tal jeito, vou ser reconhecido, vou ganhar super bem e tudo mais. Só que a verdade, gente, é que quando a gente sai da faculdade, a gente passa ali, né, por uma parte basicamente teórica, né, na parte da graduação, e quando a gente vai para o mercado, a gente não tem aquela experiência, expertise ali de como atuar na prática. Então, o que acontece é que às vezes a gente cria uma certa expectativa para o mercado, e quando a gente se forma e a gente vai ver, então, vai para cima do mercado, é isso, né, que acaba acontecendo. Mas eu até falo para vocês que, gente, essas 25 áreas, até eu mesmo não sabia que existia tantas áreas dentro da engenharia civil. E a gente tem essa ideia muito de desistir da engenharia porque talvez a gente não está tendo esse campo de visão para outras áreas que há dentro da engenharia civil. E, gente, a engenharia civil é um leque enorme de oportunidades e de áreas que você pode estar atuando. Então, em primeiro momento, na faculdade, acaba se falando muito em canteiro de obras, né, em obras residenciais, verticais, enfim, e essa parte de projetos. Mas existem outras áreas da engenharia civil que muitas vezes a gente não tem essa visão, e eu compreendo completamente porque eu também não tinha, porque na faculdade não é abordado, né, de certa forma. É somente um ponto ou outro, mas a gente não sabe que dá para viver atuando de tal forma dentro da engenharia civil. Então, eu falo para vocês que tem diversas áreas. Uma delas é a engenharia civil de custos, né? Que é a que eu atuo, né? Que eu tenho autoridade aqui em falar para vocês, que eu já estou um certo tempo no mercado nesta área. E eu sei disso porque quando eu entrei nesta área, por exemplo, foi uma área que eu não conhecia. Eu entrei nesta área bem por acaso, mas foi bem por acaso mesmo. E eu estava atuando em canteiro. Eu estava lá ganhando meus R$ 2.000 como analista, né, dentro de um canteiro de obras. E no caso, até no caso, eu comecei a percorrer ali diversas obras, né, do litoral de Santa Catarina. Comecei a ficar mais responsável pela parte da gestão ali de mão de obra, mas meu salário não aumentava, né? Aumentava a responsabilidade, mas meu salário foi para 2.500. E eu só vi a obra, né, justamente, que a gente pensa, engenheiro civil é aquele que usa o capacete branco, né, e que está dentro de um canteiro de obras. Mas, gente, não é bem assim, não é bem assim. Então, o intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês que vocês podem ter aí uma luz no fim do túnel, que eu vou falar aqui para vocês, né, sobre como que você pode identificar uma área para você estar atuando dentro da graduação mesmo da engenharia civil. O que acontece é que, como a gente não tem essa visão dessas áreas, a gente acaba desistindo, mas muitas vezes, gente,
Se você fez engenharia e não gostou nada da engenharia, né, tá tudo bem. Mas se você persistiu na engenharia 5, 6, 7, 8 anos fazendo engenharia civil, como que você vai largar a mão, né, desses 6, 7, 8 anos dentro da engenharia e começar algo do zero? Né? Então, assim, eu até pergunto aqui para você, você prefere largar tudo a tua graduação, né, que você tem de engenharia civil, você prefere, no caso, largar tudo e começar em uma outra área, muitas vezes em uma outra faculdade, num outro ramo, e começar tudo do zero? Ou você prefere conhecer, por exemplo, um pouco dessas outras áreas dentro da engenharia civil, mas que muitas vezes a gente não tem visão, né, que existe esse tipo de área, esse tipo de profissional e que vive de determinada maneira sendo engenheiro civil, sendo engenheira civil, mas não é de dentro de um canteiro ou fazendo projetos. Então, assim, o que vocês preferem? Começar do zero numa outra profissão que muitas vezes você vai poder fazer a faculdade e você vai começar a atuar nessa uma outra área e às vezes você vai acabar se frustrando também. Então o mercado, de certa forma, ele é um pouco cruel, né, quando a gente é recém-formado. Mas aí é que o intuito é que vocês têm que saber dar a volta por cima, né? Se tem vários profissionais dando a volta por cima, por que você não conseguiria também? E muitos acabam desistindo da engenharia, conforme eu falei aqui, ou porque não se adaptou, ou porque não está ganhando bem. E assim, teve pessoas, inclusive, que eu já tive contato, né, que me falaram assim: olha, quero desistir da engenharia porque eu, na verdade, não me encaixei muito bem com um canteiro de obras. E isso, gente, não é uma ou duas pessoas. São algumas pessoas realmente que acabam falando que, olha, se eu não gostei do canteiro de obras, então engenharia civil não é para mim. E, gente, não é bem assim, né? Inclusive, eu vou falar também mais para frente para vocês conhecerem sobre engenharia de custos, que eu tenho certeza que você não conhece essa área, ou se já ouviu falar, né? Você não sabe exatamente o que um profissional dessa área faz. Então, isso que é importante, compartilhar conhecimento, que vocês não desistam, né, dos anos de faculdade que vocês fizeram, se dedicaram, né, para simplesmente largar tudo isso. E eu falo que, assim, sempre vai ter o caminho das pedras, né? No caso, sempre vai ter dificuldade, a gente sempre vai ter algum obstáculo. E isso, na verdade, gente, é o que faz a gente evoluir profissionalmente. Então, claro que quando a gente sai da faculdade de engenharia, a gente não se sente realmente seguro, né, capaz, muitas vezes, de assumir algum cargo da engenharia. E até mesmo pela questão de não pagar tão bem, a gente acaba ficando um pouco insatisfeito. Mas eu falo para vocês que isso é mais no início mesmo, é mais no início quando você não tem nenhuma experiência. E claro que se você está em uma empresa, né, que talvez você esteja ganhando pouco, né, consideravelmente pouco, e você, no caso, está dentro dessa empresa, né, e aceitou estar lá, isso então foi uma decisão sua de estar naquele cargo, ganhando aquela remuneração, né, e no caso está tendo uma troca ali, porque você está tendo, no caso, ganhando, né, conhecimento da empresa, e a empresa está pagando determinado valor, mas ela também está te pagando com o conhecimento e experiência que você está ganhando. Então, no início, a gente sempre tem mais dificuldade. Inclusive, quando eu entrei para engenharia civil de custos, era uma área que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, não sabia nem exatamente o que era, e não sabia muito menos que dava para viver dessa área. E isso faz uns 4 a 5 anos atrás. Né? Eu trabalhava em canteiro, e aí então o meu chefe me chamou para atuar nesta área dentro da empresa, pegar o setor, tomar a frente, né? E no caso, estruturar todo esse setor dentro da empresa. E, gente, eu vou falar para vocês. Eu cheguei a procurar sobre essa área e eu não achei muita coisa. E as coisas que eu achava era, no caso, tudo mais teoria. Então tinha parte de teoria, mas não é bem isso que a gente utiliza na prática, né? A gente pode se basear alguma coisa na teoria, mas na prática mesmo que o bicho pega.
E aí eu passei por algumas dificuldades. Como essa área era uma área que, na verdade, essa área é uma área totalmente inexplorada. Mas como essa área, no caso, não tinha muitas pessoas falando e tudo mais, eu fui aprendendo e errando dentro da empresa, porque eu não tinha aquela pessoa ou talvez um curso prático que pudesse me auxiliar ali dentro da empresa, prestando aquele tipo de serviço. Então eu fui errando e aprendendo, errando e aprendendo. E muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu pensei, poxa, tô aqui quebrando a cabeça para fazer um negócio, tô aqui sofrendo e, poxa, será que isso daqui é para mim? Vontade assim, muitas vezes de largar tudo. Mas aí é que tá um ponto. Muitas vezes a gente tá a um passo de uma grande oportunidade, né, na nossa vida e na nossa carreira. Só que vocês têm que estar disponíveis para essas oportunidades. Vocês têm que estar preparados. Vocês têm que estar aí de portas abertas para essas oportunidades. Por exemplo, quando eu entrei para essa área, era uma coisa que eu não conhecia e eu fui, né, assumir, comecei ali a trabalhar, aprendendo e errando. E a questão é que eu passei por certas dificuldades, mas que hoje me faz muito mais forte nessa área. E por mais que eu passei por essas dificuldades no início de não ter esse auxílio, eu vi que aquilo foi necessário para eu chegar onde eu estou hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, depois que no caso que eu entrei para essa empresa, né, que eu estruturei essa parte de custos dentro da empresa, em menos de 1 ano e meio eu estava lá ganhando mais que o piso salarial. E isso tudo foi possível porque naquele momento de mudança de área, eu fui, de certa forma, um pouco resistente, mas eu acabei abraçando aquela oportunidade. E é normal, às vezes, a gente acabar, no caso, se sentir, né, um pouco resistente na situação de mudar de área, né? Poxa, eu começar do zero, mas não é bem começar do zero, porque a bagagem que você tem até hoje dentro da engenharia, a bagagem do que você já atuou, às vezes como estágio, né, dentro de uma empresa, enfim, você já tem uma certa bagagem. E no momento certo, você sempre vai utilizar alguma informação ou outra daquela vivência que você já teve. E eu até pergunto, né? Tenho certeza que a engenharia civil de custos é uma das áreas aqui que vocês não conheciam e tem mais 25. Então, será que o melhor caminho seria desistir da engenharia mesmo? Então, eu falo por mim que uma das coisas, inclusive, que me fez entrar na engenharia, que me fez persistir e tudo mais, é que eu gostava muito de matemática e de física. Gostava muito de cálculo, agora português, geografia, história, gente, é um desastre assim. E eu gostava muito dessa parte de matemática, lógica e tudo mais. E aí que eu pensei, poxa, acho que uma área legal que tem a ver com isso é engenharia civil. E por isso que eu acabei fazendo engenharia civil, até porque eu olhava aqueles prédios e eu achava, poxa, que legal, né? Que massa, enfim. E aí eu fiz engenharia civil. Então, o que me chamou para engenharia civil também é essa parte dos números. E na engenharia civil, que a gente vê, por exemplo, no canteiro de obras, né? Vamos falar aqui do canteiro que todo mundo conhece. Do canteiro de obras, você não utiliza assim tanta matemática. Você faz mais a gestão de pessoas, gestão de contratos, gestão da qualidade, né? Essa parte ali da evolução da obra, né? De atingir, por exemplo, o orçamento, o planejamento, mas é uma parte mais gerencial. E é uma coisa, inclusive, que a gente não sabe disso quando entra na faculdade de engenharia civil. Mas ir para o canteiro é mais essa questão gerencial. E olha só que louco, quando eu entrei para essa área de engenharia civil de custos, eu acabei lidando muito, né, com essa parte de matemática, de lógica, de entender, né, de quantificar, enfim. Então eu percebi que eu me dei muito bem com essa área, porque era uma coisa que eu admirava, gostava já desde lá do ensino médio, que era o que me fazia, por exemplo, me destacar realmente das demais áreas ali, conforme eu falei para vocês, que a gente tem, né, dentro do ensino médio. Então, isso que me ajudou a destacar. Então, eu sei que essa área de números ia me ajudar. E eu tenho certeza
que você tem algum gosto, você tem alguma habilidade que você pode estar utilizando aí dentro da engenharia civil. Basta vocês procurarem, né, saber sobre as áreas que existem, né, na engenharia civil. E aí eu te pergunto, se hoje você está desistindo da engenharia, né? Se você está vendo esse vídeo, você talvez pensou em desistir da engenharia. Eu te pergunto, você está pensando em desistir da engenharia por qual motivo, realmente? Será que talvez não é pela questão de não ter encontrado uma oportunidade no mercado de trabalho? E aí que eu falo uma coisa para vocês. Oportunidade no mercado de trabalho tem. O mercado está saturado? Olha, não sei aonde, na minha área não está. Na minha área sempre falta profissionais, né? Inclusive, eu tinha que contratar profissionais dessa área dentro da empresa para atuar ali junto com a equipe e eu não encontrava. Muitas vezes eu pegava profissionais que não tinham experiência nenhuma e treinava esses profissionais. E eu gosto até de falar, por exemplo, dessa área, né? Que eu posso falar porque eu vivo dessa área. Eu falo que a engenharia civil de cursos, gente, se tem mercado, se tem construção, se tem empreendimentos sendo lançados a todo instante no mercado, quer dizer que se tem mercado, tem cliente. Então não é uma coisa assim que falta oportunidade. Você está preparado para a oportunidade? Né? Imagina se eu parasse aqui para você e falasse assim, olha, tem uma vaga aqui de engenharia civil de custos, é uma área que muitos não conhecem, mas se você tiver um pouco de experiência, gostaria de fazer uma entrevista com você. Você está preparado para isso? Muitas vezes não, né? Justamente porque talvez você nem conhecia essa área. Então aí que vem a questão de vocês darem esse primeiro passo, de vocês conhecerem, né, se identificarem, olha, gostei disso daqui, bacana. E eu falo aqui para vocês essa questão de oportunidade. Na verdade, muitas das oportunidades estão aí no mercado, principalmente quando tem baixa concorrência. Então, quando a maioria, por exemplo, vai para o canteiro de obras, né? Falo isso porque eu fui também. É o que eu tinha visto na faculdade. Poxa, para ser engenheiro, eu tenho que ir para o canteiro de obras. Então, a gente vê na faculdade isso e a gente tem aquela visão do canteiro de obras, projetos, enfim. E todo mundo acaba indo para essas áreas. Então, a concorrência dessas áreas são muito maiores do que, por exemplo, aquelas outras 23 áreas da engenharia que eu acabei comentando aqui. Na verdade, são mais de 25 áreas, né? Mas só para vocês se atentarem, né? Para virar uma chavinha aí. Poxa, então peraí, eu vou pesquisar melhor isso, né? Sobre quais as áreas que realmente tem dentro da engenharia civil. E aí, eu falo que na engenharia civil de curso, se você está desistindo por oportunidade, olha, tem muito mercado na engenharia civil. Basta ver para onde que você está mirando. Se tem baixa concorrência ou se a concorrência é muito alta, realmente acaba faltando oportunidade a essa questão de desvalorização do profissional, né? Conforme eu falei para vocês, quando eu fui contratada no canteiro de obras, foi como analista ganhando R$ 2.000. Então, justamente porque a concorrência é muito alta, todo mundo, né, acaba procurando isso no canteiro. E aí vocês podem falar assim, Marielle, e na verdade não é por oportunidade, mas eu estou desistindo da engenharia por causa do salário, né? E aí que entra também essa questão. Eu vou falar para vocês que na engenharia civil de custos a gente pode estar faturando de 6 a 15 mil por mês, né? Então você ultrapassa o piso salarial. E aí eu te pergunto, e as outras áreas? Será que é da mesma forma? Então entra nessa questão também, né, de tudo que é muito concorrido. Se você, por exemplo, está numa área onde a concorrência é alta, há diversas pessoas concorrendo à mesma vaga. Muitas vezes você acaba tendo aquela concorrência desleal, você muitas vezes acaba perdendo aquilo. É muito difícil competir, por exemplo, de 1 para 20. Agora eu vou falar para vocês da engenharia civil de cursos, por exemplo, né, que é uma área que poucos conhecem, né, principalmente aqui no Brasil, mas eu chuto aqui, tá, que no caso tem 3 a cada 100 profissionais que atuam nessa área realmente.
Então, assim, a concorrência é baixíssima. E não é somente eu que falo isso, né? Eu tenho colegas, eu tenho amigos próximos que também estão nesta área, dentro de empresa, como autônomos, empreendendo, e todos dizem a mesma coisa. Olha, a concorrência é baixíssima, sempre tem aí demanda de serviço. E aí, quando a concorrência é baixíssima, também entra naquela questão, você faz o seu valor, né? Entre competir com 20 profissionais, né? Competir com 20, ou você prefere competir, por exemplo, com você e mais um outro concorrente, né? Então, quando tem pouco profissional, por exemplo, de determinada área no mercado, esses profissionais têm o seu valor, então eles acabam cobrando por aquele valor. Até porque, como tem pouco profissional e tem muita demanda, o que acaba se fazendo é aumentando o preço do teu serviço para você filtrar os clientes até que pagam mais, né? Então, essa questão do salário e tudo mais, talvez se pode estar desistindo por causa disso, mas isso também não acontece bem assim na engenharia civil de custos. E as pessoas não falam disso, porque as pessoas não conhecem, né? Não conhecem. E ainda você pode estar falando assim, ah, Marielle, mas na verdade eu quero desistir na engenharia civil porque eu não me adapto com esse negócio de horário, de estar lá às 8 horas da manhã, sair às 18, ou até mesmo trabalhar um pouco mais. Eu fui daquelas que eu sempre trabalhei mais, né? Nunca saí às 18 da empresa. Saía às 19, 20, já cheguei a sair 22 horas, né? Às 10 horas da noite. E muitas vezes você pode estar desistindo da engenharia por causa disso, né? Ou porque está longe da família, ou porque quer, sei lá, mudar de cidade, vou ter que desistir da engenharia que eu não achei mercado. Mas eu falo para vocês que se vocês querem ter, por exemplo, liberdade geográfica, se vocês querem trabalhar de casa, se vocês querem estar mais próximo dos familiares, vou falar para vocês que a engenharia civil de custos também permite isso. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é porque as pessoas não conhecem. Mas hoje, por exemplo, eu atuo de casa, aqui eu estou em casa, então eu atuo de casa, eu vou visitar os meus pais, eu fico, por exemplo, 2, 3 semanas na casa dos meus pais, que é mais no interior aqui do Paraná. Vou para Minas, passo lá 30 dias na casa do meu sogro e minha sogra. E, gente, eu não estou de férias, eu estou trabalhando. Então, essa área da engenharia civil de custos, você acaba basicamente, né, lendo projetos, conversando com as pessoas envolvidas, você coleta uma pesquisa que você desenvolve o seu trabalho. Mas para isso eu não preciso estar presente na localidade daquela obra, daquele empreendimento, ou daquela construtora ou incorporadora. Então eu não preciso estar presente. Então eu consigo atuar de qualquer lugar. Então, se por acaso você está também desistindo da engenharia, porque mora, né, em caso, numa cidade pequena, né, isso também acontece. Aqui na minha cidade é uma cidade pequena e não tem mercado para construção civil. Né? Muitos podem falar isso, inclusive eu sei bem o que é isso, porque eu vim do interior do Paraná, né? E lá tem 35 mil habitantes. E lá é assim, né, gente? O pedreiro vai e faz, não, nem precisa de engenheiro na obra. É coisa de cidade pequena, é assim mesmo. E aí eu falo para vocês que se você quiser morar, atuar dentro de uma cidade que é pequena, por exemplo, 35 mil habitantes, 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, vocês podem atuar da mesma forma, porque você acaba trabalhando, no caso, com obras que são de outras regiões. Então, por exemplo, hoje eu estou em Curitiba, mas eu tenho obra em Paraná, tenho obra em Santa Catarina, tenho obra em Mato Grosso. Então, eu não preciso estar naquela localidade. Eu posso trabalhar em uma cidade pequena tranquilamente. Então, para quem mora em cidade pequena e acha, não tem mercado para construção civil, tem, na verdade tem. Talvez você não está tendo essa visão, que você não tinha esse conhecimento, né, que eu estou passando aqui dessa área, que é a área de engenharia civil de custos, que você pode sim ter ganhos de 6 a 15 mil por mês e trabalhando de qualquer lugar. Então, gente, isso é questão de conhecimento, né? Vocês estão buscando aqui conhecimento e é legal estar compartilhando com vocês.
E o conhecimento é poder, isso liberta, porque eu conheci essa área ao acaso, né? Quando eu procurei na época, não tinha basicamente nada que se falava sobre essa área. Então eu falo que depois que eu realmente conheci, que eu fui para cima do mercado, que eu aprendi errando, que eu passei por empresas, que eu entendi o processo, vi aquilo na prática, enfim, eu posso falar aqui para vocês e compartilhar isso porque realmente é uma área totalmente inexplorada e que também falta profissionais. E onde que as pessoas acabam mais errando nisso, né? As pessoas acabam mais errando, gente, de simplesmente fazer a faculdade de engenharia civil e achar que a partir daí tá tudo bem, né? Você não precisa buscar mais nada além da faculdade. Mas na verdade a faculdade ela é uma graduação, né? É um título que você tem, mas você precisa desenvolver outras habilidades, precisa ainda estudar, né, outras áreas realmente para você poder atuar no mercado e poder, no caso, se sobressair no mercado da construção civil, né? Você ser ali valorizado, bem remunerado e tudo mais. Então vejo que o maior erro das pessoas é achar que fazer a faculdade simplesmente tá tudo bem, não precisa, né, fazer mais nada, agora é esperar as coisas acontecer. E na verdade, gente, não é bem assim, né? Não é bem assim. E eu falo isso para vocês porque as pessoas não acabam buscando realmente conhecer essas outras áreas. Eu também não busquei lá atrás conhecer essas outras áreas. Então, por isso que, olha, gente, tô falando aqui para vocês realmente para poder abrir esse leque, para vocês terem essa visão realmente que existem outras áreas da engenharia, que você não precisa desistir da engenharia, né? E eu falo muito aqui da engenharia civil de custos aqui na internet, justamente porque é uma área que eu não conhecia e que mudou completamente a minha vida. E não só a minha vida, mas mudou a vida de pessoas próximas, mudou a vida de, enfim, inúmeras pessoas que conseguiram estar atuando nessa área, acabaram se destacando e estão super bem, mudou completamente de vida. E eu gosto muito de falar isso, eu falo para vocês que uma das coisas que mais me motiva vir aqui na internet e compartilhar essas informações e falar, olha pessoal, não desista da engenharia, tem um outro lado da engenharia aqui, é justamente ver a evolução dessas pessoas que estavam desacreditadas aí da profissão, né, que, poxa, o mercado está saturado, enfim. Então, o que me motiva é ver que essas pessoas que muitas vezes estavam aí desacreditadas, simplesmente por por um passo que deu a mais, chegou a conhecer, por exemplo, uma outra área que permite aí, por exemplo, a pessoa se sentir realmente satisfeita com a profissão. Então, o que mais me motiva a compartilhar aqui é ver a transformação dessas pessoas, né, depois que, por exemplo, conhecem uma área que acabam se adaptando, gostando e tendo resultados, se sentindo bem com aquilo que está trabalhando, enfim. Então, o que me motiva realmente a vir aqui compartilhar é ver as pessoas que estavam desanimadas e hoje estão completamente satisfeitas dentro da engenharia civil. E muitas vezes por falta de uma informação, né? Então, por isso que eu estou aqui, inclusive, resolvi fazer um vídeo desse, que eu nunca tinha feito, né para as pessoas que querem desistir da engenharia, então veja esse vídeo, porque tenho certeza que talvez virou uma chavinha aí para você, né, que você não conhecia engenharia civil de custos e que também não conhecia, talvez, que existem mais de 25 áreas dentro da engenharia civil. Então, pensa só. E eu quero deixar aqui para vocês algo para vocês colocarem em prática agora. Algo para vocês colocarem em prática. Eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta, queria que vocês pegassem um papel e uma caneta e que vocês colocassem lá, fizessem um placar, né? Fizessem um placar. E eu queria que você parasse para pensar nesse momento, antes de anotar, por que você entrou na engenharia civil? Qual foi o motivo que levou para você entrar e se formar na engenharia civil? Queria que você relembrasse, né, quando você escolheu aquilo para entrar, né, fazer o vestibular, né, para entrar na faculdade, qual que era realmente a sua vontade? O que você tinha de desejo que você quis entrar dentro da engenharia civil? E aí eu queria que vocês fizessem um placar de 3 coisas agora. Eu queria que vocês anotassem
quais são as habilidades que você percebeu que você tem. Então, conforme eu falei para vocês, vou dar um exemplo aqui, né? A habilidade que eu tinha nessa questão de matemática, conforme eu falei para vocês, matemática, física, lógica, então são coisas que eu tenho habilidade, né? Que sempre foi essa questão mais dos números. Então, é uma coisa que eu tenho de habilidade. Então, eu queria que você anotasse, né, o que você tem de habilidade. Qual que é a sua habilidade que você já percebeu? Segunda coisa, eu queria que você anotasse aqui qual que é a sua paixão, né? O que você é, assim, apaixonado, o que você gosta. E muitas vezes a gente demora um pouco para descobrir, igual, por exemplo, quando eu estava lá no canteiro, eu não me sentia completamente satisfeita. Então, quer dizer que talvez aquilo não era a minha paixão, né? Eu não trabalhava assim, por exemplo, 100% feliz, satisfeita e tudo mais. Eu ficava assim, né? Poxa, será que vai melhorar ou não, né? Então, a gente acaba passando por essas situações. Então, eu queria que vocês anotassem qual que é a paixão de vocês. Eu vou falar que a minha paixão hoje é engenharia civil de cursos, com certeza, que eu faço feliz, eu faço tranquilo, não fico me remoendo, e não somente isso, mas eu gosto também, eu tenho essa paixão pelo que essa área me proporciona, né? Que é, por exemplo, ser reconhecida pelos meus clientes, que é ter ganhos ali de 6 a 15 mil por mês, que é, por exemplo, trabalhar de qualquer lugar. Então, se eu quiser ficar mais tempo com os meus pais, eu posso ir continuar trabalhando de lá. Não somente com os meus pais, mas questão de familiares ou até mesmo conhecer outros lugares. Então, eu tenho paixão por isso. Eu gosto realmente disso. Eu queria que você anotasse também o que você tem paixão. E não somente isso. Eu queria falar aqui uma terceira coisa para você anotar, que aí vocês também vão ter que fazer uma certa pesquisa, né? Que é verificar áreas da engenharia, né, que realmente tem ali uma certa demanda do mercado, né? E que a concorrência seja mais baixa. Ou seja, quais áreas da engenharia civil que você, no caso, se adaptaria, que no caso você teria habilidade, se encaixa na sua habilidade, se encaixa na sua paixão e que tem baixa concorrência. Então, eu queria que você parasse para fazer essa pesquisa, porque isso faz muita diferença. Que é a questão que eu falei para vocês, né, que é a lei de mercado, que é a questão da oferta e demanda. Então, se vocês procurarem, né, por áreas que têm baixa concorrência, são áreas que com certeza você vai sair na frente muito mais rápido, né? Um certo período de tempo até que curto, porque não tem concorrência, então é mais fácil você se destacar. E ainda se é uma área que não tem concorrência, né, que é fácil você se destacar e você encaixa com aquilo que você tem paixão e aquilo que você tem habilidade, gente, não tem coisa melhor que isso. Você com certeza vai se sentir completamente satisfeito, né, dentro da engenharia civil. Então, deixa aqui esse passo a passo para vocês, né, darem uma pesquisada, colocarem isso realmente no papel para vocês refletirem, porque isso daqui pode mudar realmente a vida de vocês, né? Eu descobri um acaso, mas meu Deus, se tivesse alguém me falando isso lá atrás, hoje com certeza eu estaria muito mais longe. Então eu quero aqui contribuir com a carreira de vocês, para que vocês cheguem mais longe, que vocês tenham informação, que vocês vejam que vocês não precisam desistir da engenharia civil e que tem muitas áreas dentro da engenharia civil e que se você usar esse passo a passo que eu mostrei aqui para vocês, com certeza vocês vão acabar se destacando muito mais rápido no mercado e vocês não vão mais pensar em desistir da engenharia. Certo? E eu deixo o meu convite aqui para quem quer conhecer um pouquinho mais da engenharia civil de custos. Claro que eu fui dando exemplo aqui, falando dessa área, porque é a que eu vivo, que eu tenho autoridade, né? Mas para quem quer conhecer um pouquinho mais dessa área, aproveita para se inscrever aí nos meus canais, YouTube, Instagram, Facebook, que todo dia tem um conteúdo novo dessa área. Certo? Então é isso. E não esqueçam também de deixar o seu feedback aqui nos comentários. Então é isso e até a próxima.